dia a todos. Eu há uns dias estava a ler o Alimento Diário, mas na versão inglesa. Nós temos que utilizar sempre possível. Acho que as novas tecnologias podem ser boas e podem ser más, mas neste caso o facto de recebermos o Alimento Diário no telemóvel muitas vezes dá muito jeito. E eu estava a trabalhar e não estava com muita... Era difícil poder chegar, parar e ler. E num intervalozinho peguei no telemóvel, deixei um bocado o Alimento Diário na versão inglesa e comecei a ler. E aquela meditação foi especial. Depois até que compartilhei depois com a Ana. Foi uma meditação especial. Foi escrita por um crente chamado Randy Kilgane, de 14 de fevereiro de 2016. Se quiserem ir à internet e relê-la. E a meditação dizia mais ou menos o seguinte: começava ele a falar, ele fazia assim uns barulhos a imitar um carro, e estava ele num carrinho que tinha acabado de comprar, com 80 mil milhas, que abanava por todo o lado, que estremecia por todo o lado, e ele tinha muitos filhos, e tem muitos filhos, e ele contava, estava-se a memoriar, estava-se a queixar. Começa a história contando essa história recente da vida dele, em que ele estava-se a queixar quando estava no carro porque estava uma grande tempestade e ele estava com medo, um carro tão velho, a estremecer por todo o lado. Que segurança eu posso dar para os meus filhos? Isto porquê? Porque ele tinha tido há pouco tempo um problema grave de saúde dele e várias pessoas da família dele. E nos Estados Unidos, quem não tem dinheiro de seguro de saúde, é muito complicado pagar as despesas médicas. Então ele teve que vender o Volvo que tinha, com proteções de side bag laterais, de airbags, que protegiam os filhos, essas coisas todas. Teve que vender a casa que tinha, ficou praticamente sem nada. Os filhos e a família ficaram sem problemas de saúde e conseguiram recuperar. Ou seja, a vida deles foi poupada. Mas eles ficaram praticamente sem nada. Então ele precisava de carro, teve que comprar aquele carro, um carro que não se comparava ao carro que ele tinha, e ele estava-se a lamorear porque em tempos eu tinha um carro seguríssimo e agora neste temporal sei lá como é que eu vou conseguir proteger os meus filhos. E de repente veio à luz, dei um clique. Calma. Então mas espera aí, estou-me a queixar. Estou ainda a pedir mais coisa a Deus e Deus salvou a vida da minha família toda. E estou aqui preocupado, não tenho o carro que eu gostava de ter. Eu tenho que ser grato. O tema desta manhã é gratidão. E muitas vezes nós temos duas formas de olhar para a vida. Ou olhamos para os problemas, ou olhamos para as coisas boas que nós temos. E há bocadinho o Zé falou num assunto que tem a ver também com gratidão. Aquele homem era um homem grato. Porque olhava para as circunstâncias e percebia: Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E Deus tinha um propósito na vida daquele homem, mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E há muitas coisas que acontecem que não são agradáveis, que são muito dolorosas, que muitas vezes é preciso muito tempo para recuperar, mas ainda essas têm um propósito e devemos ser gratos por elas. E aquele homem reparou: eu estou a ser muito injusto para com Deus, eu estou a ser cruel, então Deus salvou a vida de toda a minha família, eu estou preocupado por não ter um carro com airbags. E nós muitas vezes somos assim. A gratidão, eu li isto a algures, mas subscrevo inteiramente, é o sol no qual a felicidade floresce. Eu não acredito que pessoas possam ser felizes se não forem gratas. Porque uma pessoa que é grata é uma pessoa que não sente, que está contente com o que tem. E esse é o primeiro princípio para a felicidade. Uma pessoa que está permanentemente insatisfeita é uma pessoa que não é grata e é uma pessoa que não pode ser feliz. Portanto, queremos ser felizes, vamos procurar ser gratos. Há um versículo que é super famoso, mas por ser tão famoso e por ser tão importante, é mais um bom motivo para voltar a lê-lo. 1 São Licenses 5,18. Por favor, gostava que abrissem as vossas Bíblias na Epístola aos Tessalonicenses, na primeira, capítulo 5, versículo 18. E o versículo é super curto, é daqueles versículos que se decora muito cedo na escola dominical. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, ou seja, sejam agradecidos por tudo. E quando a palavra tudo é tudo mesmo. Pelas coisas boas, pelas coisas aparentemente menos boas, nós devemos ser agradecidos por tudo. Por pior que sejam as nossas circunstâncias, eu garanto-vos que existe sempre algum motivo para nós agradecermos. E eu já vou dar exemplos sobre isso. Dale Robbins, um crente da linha batista, não importa agora de que linha é, mas disse uma coisa muito acertada e eu registrei. Sempre pensei que as pessoas se queixavam por ter problemas, mas cheguei à conclusão que têm problemas porque se queixam. Sempre pensei que as pessoas se queixavam por ter problemas, mas cheguei à conclusão que têm problemas porque se queixam. E eu explico porquê.
Uma pessoa quando se queixa não muda os problemas, certo? O problema continua lá. Muda alguma coisa para nos queixarmos? O que acontece? Amplifica a frustração. Amplifica o desapontamento. Amplifica o descontentamento. Ficamos sempre piores. E geralmente os problemas tornam-se maiores ainda. Porque nos queixamos. Porque não somos capazes de ver nisso alguma coisa positiva. De procurar a perspectiva boa da coisa. Porque existe sempre uma perspectiva boa em tudo. Amplifica o problema. Temos problemas muitas vezes, ou aumentamos os problemas seguramente porque nos queixamos. Há um versículo que eu cito, mas é um versículo que explica isto e a Bíblia, de facto, parece que... Este versículo que vou ler agora parece que é a explicação desta frase. Ouçam. Salmos, mas anotem-se, ou então ouçam novamente em casa para anotar com calma. No livro dos Salmos, capítulo 77 e versículo 3, o salmista diz o seguinte: queixava-me e o meu espírito desfalecia. Diz mesmo, na nossa tradução, não é em traduções de torcidas. É na nossa. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Ou seja, há um nexo de causalidade entre nós estarmos na lamúria, na murmuração, no queixume e constantemente insatisfeitos e o nosso espírito sentir-se cada vez mais fraco, mais doente, mais tristes. Ou seja, a queixa e a falta de gratidão pode ser um vírus que nos pode deixar bem piores ainda. Daí, o Dale Robbins dizer muitas vezes o nosso problema não deriva. Ou melhor, nós não nos queixamos porque temos problemas, mas nós temos problemas porque nos queixamos. E que ficamos cada vez mais em baixo. O nosso espírito desfalece. Salmos 77, 3. Se formos agradecidos, a Bíblia diz que nós devemos ser luz. Nós devemos ser diferença neste mundo. E eu acredito que hoje é super difícil sermos agradecidos. Porque há sempre coisas que nos queixamos. Nós vamos a um café, vamos a uma barbearia. A conversa é sempre queixume. Eu não vou dizer do que vocês sabem. É queixar daqui, é queixar daquela, Encontrar alguém a dizer, eu estou grato a Deus por isto. Eu estou agradecido porque as coisas têm... As pessoas olham de lado. Este tipo deve ser extraterrestre, deve ser um ET. Está a agradecer. Não. O que é normal e o que é o padrão é queixarmos. Eu conheço pessoas que cada vez que estou com ela estão sempre a queixar. Sempre a queixar. Eu conheço o Vivito, vocês não conhecem, nem vou dizer o nome, mas está sempre a queixar do patrão cada vez que estou com ele. Então cada vez que vou almoçar e encontro... Bom, o que é que aconteceu agora? Está sempre a queixar. Eu não digo que ele não tenha razão. Mas aquele estado de espírito, aquela forma de agir, não lhe faz bem. Sempre a queixar. Ele não consegue descobrir nada de bom na vida dele. Ele não pode ser feliz. Ele não consegue apanhar nada que transforme em gratidão. Eu sei que isto é teoria. Eu sei que isto não é fácil. Mas eu sei que é isto que Deus quer. E eu sei que Deus pode nos ajudar a fazê-lo. Eu não estou aqui a dizer, é muito fácil, nós perante uma dificuldade sermos gratos. Não. Eu por mim, muitas vezes não consigo ser grato. Mas eu sou obrigado, como crente, sou obrigado a sê-lo. Eu sou obrigado a ser melhor. Porque se nós não formos melhores, nós somos obrigados mesmo a ser melhores como crentes. Deus exige de nós o melhor. E portanto, nós, sendo gratos, nós podemos ser a tal luz no meio do mundo em trevas. Podemos nos destacar pela positiva. E hoje gostaria de desafiar-vos, através de 3 passos, desafiar-vos a olhar para as coisas boas e a valorizá-las. E a desvalorizar as más. Vamos ver se conseguimos, ok? Mas se conseguimos apanhar um bocadinho, vocês conseguirem reter 5% do que eu falei, já vos vou dizer o que é que eu quero que vocês retenham. Que eu sei que não conseguem reter tudo. E no final vou repetir o que é importante. Mas hoje o desafio é aprender a desvalorizar aquilo que não é bom e a valorizar aquilo que é bom. Isso é o princípio para a gratidão. Primeiro passo, e há 3 passos, pelo menos que eu vejo, mas seguramente haverá mais, mas eu consegui encontrar 3 passos para nós sermos pessoas mais agradecidas. O primeiro passo é mudar o foco do que não temos para o que temos. Mudar o foco do que não temos para o que temos. Durante a Grande Depressão, as pessoas todas viviam na miséria. Mas havia uma coisa, isto dito por sobreviventes, pessoas que conseguiram passar por esse período, que eu estive a ler. Então havia uma pessoa que dizia, a minha mãe contava que na altura não tinham praticamente dinheiro para nada. Mas como ninguém também tinha dinheiro, ninguém se sentia tanta falta. Porque eles olhavam para o lado e o vizinho também não tinha. E o outro também não tinha. Ninguém de repente passava com um Chevrolet. Não havia. Era carroça quando havia. Aquilo como todos viviam da mesma forma. Não havia tanta a aparente falta de coisas. Ok?
Hoje, curiosamente, vivemos melhor, mas sentimos falta de mais coisas. Porque somos bombardeados constantemente com coisas que precisamos ou que nos fazem querer comprar e querer ter. Somos bombardeados constantemente com pessoas que vivem muito melhor que nós e que são os super ricos. Isso desperta na natureza humana a necessidade de ter, de querer. Naquela altura isso não acontecia. Não havia o impacto que os mídia têm. Naquela altura todos viviam, o mundo deles era muitas vezes o bairro deles. Hoje em dia nós vivemos numa aldeia global que é o próprio mundo, não é a aldeia onde nós vivemos. E portanto, deparamos com maiores assimetrias de rendimento, deparamos com coisas que nós nem conhecíamos e deparamos com coisas que até desejaríamos ter muito mais do que os outros já pensaram poder ter. E isso gera sempre uma necessidade de eu quero ter mais, eu quero ter aquilo, eu gostava de ter aquilo. E vivemos permanentemente nesta insatisfação. E temos que muitas vezes dizer basta. Hoje temos uma lista de coisas intermináveis. Eu volto e meia. Estou a ler um livro que comprei, que tem a ver com marketing digital, e aquele livro não é crente, mas escreve ali um parágrafo que podia estar em qualquer livro cristão, em que dizia mais ou menos isto. Hoje em dia as pessoas vivem numa luta incessante para viver tudo. Porque há tanta coisa para fazer, tanta coisa para viver, que antigamente não havia isso. As pessoas viviam mais... não haviam tão aceleradas porque não havia tantas opções de coisas para fazer. E hoje em dia nós, ser humano hoje em dia, quer tanto viver as coisas, quer tanto fazer tudo, que com aquele... Faz lembrar o meu pequenino, o meu Gabriel. O meu Gabriel, ele dou-lhe uma coisa, está a viver, mas está a fazer, já quer fazer outra. Ele quer viver tanto o mundo dele, tanto a vida dele, que ele acaba por não desfrutar nada. E volta a dizer, calma Gabriel, brincas agora com isto, e depois vamos brincar com outra coisa. Mas ele fica tão excitado e quer tanto viver as coisas que estão à volta dele. E nós, às vezes, somos pequeninos Gabriéis. A vida apresenta-nos um leque de opções infinitas. E nós queremos experimentar aquilo. E queremos experimentar aquilo. E queremos experimentar aquilo. E quando vemos por nós, estamos num permanente estado de ansiedade, de insatisfação. Nós não podemos ser agradecidos. Porque não estamos contentes com o que temos. Porque queremos sempre mais. Foco no que temos, não no que não temos. Há um versículo que eu cito, que está em Hebreus 13:5. Contentai-vos com o que tendes. E depois continua, porque não te deixarei, nem te desampararei. Não penses, por outras palavras, é o que Deus quer dizer, que aquilo que tu tens, de forma alguma, vai-te levar a passares alguma necessidade. Porque tu tens é mais do que suficiente. Porque eu não te vou deixar, nem te vou desamparar. Portanto, não queres ambicionar aquilo que tu não tens, porque o que tu tens é suficiente e eu vou cuidar de ti. É isto que este versículo quer dizer. E, portanto, não quer dizer que nós não temos projetos. Os projetos não fazem mal a ninguém. Mas quando esses projetos de vida sufocam-nos de tal forma que não conseguimos ver mais nada e que não nos levam a contentar com o que nós temos, aí já é diferente. Ok? Tem que haver moderação em tudo. Paulo avisou Timóteo, certa vez, e eu vou citar, neste caso, a situação que está no capítulo 6, versículos 9 a 10, que os que querem ser ricos cairão em tentação, em destruição. E eu digo-vos que em cada um de nós, mas de proporções diferentes, há o desejo de ser rico. E se nós não nos controlarmos um pouco esse desejo, porque no fundo é o desejo de querer sempre ter alguma coisa que nós não temos, isso pode nos levar mesmo à destruição. E é algo que Paulo avisa. A ganância destrói a gratidão. A ganância é um vírus que destrói a gratidão. E são, por isso, incompatíveis. Exemplos práticos, agora vou descer um pouco à terra, e chega de teoria, exemplos práticos de como podemos mudar o foco do que não temos para o que temos. Por exemplo, devemos agradecer a Deus, dizer obrigado Deus pelos impostos que pago, atenção, já vou dizer a segunda parte, pelos impostos que pago, atenção, porque significa que estou empregado, que tenho emprego. Mas eu vou dizer mais. Impostos, problema, chatice, bolas, estou empregado, agradeço a Deus. Perspectiva positiva. Pela roupa que tenho em casa apertada, porque significa que tenho comido bem. Quando não me serve, volta e meia acontece-me, já não me serve. Pronto, a manjedoura está alta, não é? Obrigado a Deus pela manjedoura alta. Mas a roupa está apertada, não vamos dizer mal a Deus por isso. A culpa é nossa, comemos demais. Obrigado a Deus pela comida que Deus nos dá. Pelas janelas que têm a ser limpas, pela roupa que tem a ser lavada, pois é sinal que eu tenho uma casa. Muitos não têm casa.
Que chatice, pá, roupa, não sei o quê. Calma. Temos uma casa. Pelas queixas que temos e ouvimos do governo, depois isso revela a liberdade de expressão. Vivemos num país que podemos nos exprimir. E, portanto, quando isso acontece, aquelas coisas... Obrigado, temos liberdade de expressão. Vivo num país com liberdade de expressão. Pela irmã que canta atrás de nós, que nos deixa quase surdo, mesmo por isso, que nos faz doer os ouvidos, porque é sinal que eu ouço bem. Não tenho falta de audição. Pelo alarme que me acorda de manhã, às 6 da manhã, há bolas para isto. É sinal que estou vivo. Isto é olhar para o problema e ver a perspectiva na qual eu devo dar graças por tudo. Agora, isto é de repente clique? Não. Isto é uma aprendizagem constante, diária. Mas isto é o que significa mudar o foco do que não temos para o que temos. E é o primeiro passo para a gratidão. Segundo passo. Mudar o foco de procurar receber bênçãos para ser a bênção. As pessoas mais gratas, as pessoas mais felizes são aquelas que não querem só receber. Mas são aquelas que estão dispostas também a dar. Eu cito Mateus 10:39. Quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, quem se der de si mesmo, vai no fundo se encontrar. E vai encontrar muito mais do que aquilo que deu. E em Marcos 10, 43 a 45, eu não vou ler os versículos, mas vou citar algumas palavras-chave. Ser grande implica ser servo. E ser o primeiro implica ser servo de todos. Estão a ver o paradoxo? O mundo não pensa assim. Ser grande implica ser servo. E ser o primeiro implica ser servo de todos. Eu vou-vos contar uma história que aconteceu. Eu li um livro, que nunca mais me esqueci, que é o Apóstolo dos Pés Sangredos, Sundar Singh. Aquele livro desapareceu-me da biblioteca. Se a história que eu vou-vos dizer uma coisa, se aquilo de facto se passou, como é dito naquele livro, a história daquele homem, que é um indivíduo que se converteu de uma religião Sikh na Índia, que o pai é líder Sikh, e converteu-se a ele, esse rapaz, e foi expulso e completamente abandonado pela família, entregue a si próprio, e ele foi pelos Himalaias pregar o Evangelho no meio de uma religião complicadíssima, como é a religião hindu, e ele passou por 31 coisas, foi complicadíssimo, mas se for verdade tudo o que lá está escrito, eu acredito que ele é um daqueles heróis da fé que a Bíblia não teve espaço para escrever em Hebreus 11. Porque ele de facto, se for verdade o que lá está escrito nessa biografia, ele de facto foi um herói da fé. E ele conta a história, uma vez que chegou a um sítio em que um pregador pregava para milhares de pessoas. Pregou muito bem, as pessoas gostaram muito, foram abençoadas. Mas o que o marcou mais foi que no final, na altura na Índia, eles tinham que fazer muitas vezes viagens longas, e depois havia uma coisa que era depois das pregações, ou eu não sei se era depois. Eles tinham uma secção onde se limpavam, porque estavam sujos. Então o Sundar Singh encontrou o pregador a lavar os pés. Depois de ter pregado, foi lavar os pés às pessoas para as quais ele pregou. Isto é a aplicação prática do versículo. Ser grande implica ser servo. E ser o primeiro implica ser servo de todos. Porque foi isto que Jesus Cristo fez também. Que sendo Deus, não teve problemas em fazer-se de homem e ir à cruz. Isto é cristianismo na prática. E aquele homem impressionou o Sundar Singh. Completamente. Porque ele estava a viver aquilo que pregava. É que eu sou pregar. E depois, para milhares de pessoas, e depois a lavar os pés das pessoas para as quais pregou. Mas com amor, mas estava a fazê-lo com alegria. Ele não estava a fazer forçadamente. E portanto, eu acredito que fora do mundo ocidental, muitas vezes em zonas muito complicadas, encontramos cristianismo que nós nem pensamos que exista. E portanto, no meio das necessidades, no meio das dificuldades, nós encontramos pessoas muito fiéis. E este é um exemplo que me marcou. Quando vivemos para servir, ao abdicarmos do que, pegando no Jim Elliot, não é? Ou quando vivemos para servir, ao abdicarmos do que não podemos reter para ganharmos o que não podemos perder, nós vivemos sentindo falta de nada. E somos agradecidos. Quando vivemos para servir, abdicando do que não podemos reter para ganhar o que não podemos perder, nós vivemos sem sentir falta de nada. E somos agradecidos. Porquê? Porque para ganhar o que não podemos perder, abdicamos do que não podemos reter. Damos de nós mesmos. E em contrapartida recebemos. Ou seja, é um paradoxo. Nós largamos, pensamos, vamos ficar pior, vamos ficar com falta. Não. Nós, porque largamos, vamos ter cada vez menos falta. Vamos ficar cada vez mais satisfeitos. E vamos cada vez mais agradecidos. É esta a história que é isto que vemos na Bíblia. Há uma história que Jesus conta e que foi tema da última pregação do Carlos, salvo erro.
Lembram-se daquele homem possuído que foi curado por Jesus? Antes, na zona de Decápolis, não era, Carlos? Depois, a cura, ele queria seguir Jesus. Mas o que é que Jesus disse ao homem? Vai, fala aos teus, tudo o que se passou, etc, etc, etc. Aquele homem, depois de curado, pensou, e agora eu quero receber. Agora quero receber. Agora quero andar ali perto de Jesus e receber, e receber, e receber, e receber. Não. A segunda parte da cura. Esta foi a primeira parte da cura. Agora, a segunda parte da cura, que te vai ajudar a ti próprio a seres melhor e a seres mais agradecido, tu próprio agora vais dar. Tu próprio agora vais ter com os outros e vais falar do que aconteceu. Vais dar. Eu não quero que tu recebas. Tu agora tens que dar. Isto é curioso, porque esta é a segunda parte da cura. A cura física foi uma coisa, mas a cura de transformação, ele ganhou muito por ter sido porta-voz de boas notícias. Ele ganhou. Isso também ajudou a transformá-lo. Esta foi a segunda parte da cura. Receber? Não. Dar? Sim. Fazia parte do processo da cura. Como é que eu posso, no fundo, ser uma bênção? Tudo se resume num versículo que está em Colossenses 4:23. E eu cito: tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. É tão simples. Enquanto trabalhamos, enquanto cozinhamos, enquanto fazemos isto e aquilo, se fizermos as coisas como se for para Deus e não para os homens, nós estamos a servi-lo, nós estamos a dar. Não é nada e agora? Como é que eu agora vou servir? Tenho que ir, Não. O que nós fazemos diariamente, se fizermos para Deus e não aos homens, porque é Deus que observa, nós estamos a fazer as coisas da forma como Deus quer. Nós estamos a dar de nós mesmos. O foco deve ser não receber a bênção, mas ser a bênção. E quando fazemos isto, nós ficamos cada vez mais satisfeitos e cada vez mais agradecidos. Terceiro e último passo. Mudar o foco da terra para a eternidade. Isto é aparentemente muito básico, mas é verdade. Por exemplo, vamos supor que um parente nosso morre e felizmente é crente. Digam lá, ajuda ou não ajuda a saber que o vamos ver mais tarde? Mas ajuda-se porquê? Porque acreditamos na eternidade. Estamos aflitos. Estamos com um problema. No outro dia eu estava a falar com uma pessoa que está aqui e dizia assim: agora se esse arrebatamento era bom, eu já não tinha que lidar com este problema. Mas porquê é que devemos esperar o arrebatamento? Deus ensina-nos a desejar a eternidade. Isso ajuda-nos a encarar o presente com mais alegria e mais otimismo. Até porque a eternidade é isto. E mais isto. E não acaba. E a vida é isto. Daqui a pouco tenho 36 anos. Já vi isto tudo. Daqui a pouco tenho 60, se lá chegar. Posso morrer hoje. Mas a vida é muito curta. E portanto a eternidade está já ali ao virar da esquina. Todos os problemas à luz da eternidade tornam-se mais pequenos. Viver pensando na eternidade ajuda-nos a ser agradecidos. Até porque temos uma eternidade. Porque os outros não podem dizer isso. Mas nós podemos. Há um versículo que diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Epístola aos Coríntios 5:19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe o que isto quer dizer? A Bíblia diz que nós, como crentes, somos feitos para a eternidade. A nossa cidade está nos céus. Ou seja, o nosso chip não funciona aqui. Se nós tentarmos viver a vida que os outros vivem aqui e esquecem a eternidade, nós não somos tão miseráveis. Nós somos piores, somos ser mais tristes do que os outros. Porque o gozo que podemos ter aqui não se encaixa connosco. Vamos sentir sempre permanente a insatisfação. Muito mais do que os outros sentem. Ou seja, a partir do momento que somos crentes, ou vivemos com o chip para a eternidade, ou que isto nunca vai encaixar. Vamos ficar cada vez mais infelizes. E, portanto, lá está a importância de vivermos com o foco na eternidade. A Bíblia diz-nos, em Hebreus, no capítulo 11, 13 a 16, que os heróis da fé viveram sempre com a eternidade em vista. Eu vou citar algumas palavras-chave desses versículos. Vendo as promessas ao longe implica olhar para a frente, olhar mais além. Crendo-as e abraçando-as, buscaram o quê? Uma pátria. Estão a pensar além. Desejam uma melhor. Ou seja, eles querem outra coisa além do que já têm. E celestial. E depois vemos mais à frente, Deus já lhes preparou uma cidade. Eu acho que grande parte do segredo destes mártires, destes heróis da fé, era o facto, e foi esse o segredo que seguramente os ajudou a enfrentar a dor e a dificuldade, foi saber que tinham uma pátria.
tinha uma cidade. Ou seja, os problemas não desapareceram. Eles foram na mesma perseguidos, eles foram na mesma mortos, eles foram na mesma presos. Mas não é por acaso que o Josefo e companhia, historiadores romanos, contam que quando eles iam para a arena, eles iam muitas vezes a cantar. Ok? Isto é um paradoxo, é ridículo, mas eles estavam a fazê-lo porque sabiam que estavam quase a chegar à cidade celestial. E eles acreditavam tanto nisso que todo o seu corpo vibrava com a expectativa de estar quase lá. E portanto, nós quando vivemos com a eternidade em vista, nós conseguimos ser mais agradecidos. Para terminar, queria-vos contar uma história que nos vai seguramente ajudar a ser mais agradecidos. Existe um rapaz chamado David que tem neste momento 12 anos nos Estados Unidos e que vive numa redoma de plástico porque nasceu sem sistema imunitário. Ou seja, ele tem que respirar um ar especial, não pode estar em contacto com nada porque se apanha um vírus até pode morrer e vive praticamente numa redoma não de vidro, mas numa redoma de plástico. Não existem muitos casos assim, mas infelizmente existem alguns casos assim. E foi-lhe perguntado há relativamente pouco tempo o que faria se pudesse sair da redoma. Sabem qual foi a resposta que o meu homónimo disse, o David? Disse assim: eu queria correr num relvado descalço e tocar a mão da minha mãe. Que Deus nos ajude a ser mais agradecidos por aquilo que temos.